licença do Curiandamba. Com licença do Curiacuca. Com licença do senhor moço. Com licença do dono de terra. Em meio às montanhas e vales de Minas Gerais, encontra-se um tesouro histórico e cultural que carrega consigo as grandiosidades de um patrimônio riquíssimo. Esta é a cidade de Matozinhos. Matozinhos, povos em caminhos e histórias. É um documentário que nos convida a explorar a alma desta cidade, desenvolvendo os elementos que moldaram sua identidade ao longo dos séculos. É importante nós olharmos para Matozinhos como uma potência de Minas Gerais, que compõe o que é Minas Gerais, não como uma potência avulsa, mas como uma potência que faz parte do desenvolvimento econômico, do patrimônio histórico, da identidade do território e de todas essas questões. Nós estamos acostumados a olhar de forma muito limitada a própria história do município, a nossa própria história, a nossa própria descendência, as nossas próprias raízes, quando aqui todo o território tem tudo para oferecer para a gente. Desde suas origens como um pequeno assentamento, Matozinhos evoluiu. O lugar mesmo é muito bonito, sabe? A natureza é muito rica, muito bonita. Eu sou suspeita, porque eu adoro aquele lugar. Eu acho importantíssimo lá a Jaguara, do ponto de vista desse nascedouro da cidade para com a colonização. Porque a colonização só vinha pelo Rio das Velhas, utilizava ali como meio de transporte, né, eram os rios, porque naquela época eram rios, carroças, né? Não existia nem carro e nem ferrovia. Então, naquela época, o que se podia esperar eram as hidrovias, né? que era pelas águas. E ali o Rio das Velhas vai ter uma importância imensa para a região de Matozinhos, né? E a Jaguara, como toda a história da Jaguara, ela teve uma importância grande para o município por causa dessa questão. Não só do Pori, e ali também parece que tinha uma junta, igual que eu estou lembrando, que fiscalizava, né, por causa desse ouro que se passava por ali, as juntas que eram secretárias, que a gente chamaria hoje de Secretaria da Fazenda, era ali também na Fazenda Jaguara. A Fazenda da Jaguara era um marco econômico muito grande da região para aquele período, que vai ser de 1695 até 1774, ou seja, século XVII. Agora, a partir do século XIX e com o Segundo Império, né, a partir da decadência do Segundo Império, a abolição que vai ocorrer, muitas fazendas vão ficar sem sua principal mão de obra, que os escravos vão ser libertos e, ao mesmo tempo, vão para as cidades. Mas o que eles vão fazer na cidade? Eles não têm qualificação nenhuma. Então, nesse período, eu enxergo que lá foi um grande centro, a partir do momento que entra em decadência, justamente com o período que se inspira ou se deseja a República, né? Então, de 1850 até 1889, a gente vai ver a decadência dessa região e, consequentemente, a expansão para a região a leste de Matozinhos, que vai ser onde nós estamos hoje, que hoje é a cidade. Eu achava muita coisa jogada fora, sabe? Na beira do rio.
E o Mr. Chalmers, que era o inglês, que era o dono, Mr. Chalmers, ele jogava fora, ele não conhecia a história, ele não sabia o valor histórico das coisas. Ele jogava muita coisa fora, na beira do rio. Eu não gosto de ingleses, não reparem, mas eu não gosto por isso. Eles sugaram a riqueza toda que tinha, que era fácil, que tinha lá no Jaguara. Aqui essa igreja ficou sem telhado, ficou abandonada. Um dia foi um jornalista lá para ver, conhecer, fazer uma pesquisa. E eu, na conversa dele, eu percebi o nome de um outro engenheiro das Minas, que era primo do meu marido. Sabe? Então nós fomos atrás dele, ele falou, se pôs à disposição, ele falou, o que você quiser. Eu falei, eu quero que escore a igreja, para ela não cair, isso aqui que não pode. Ele fez um escoramento de aço, está lá até hoje e não cai mais. Vamos explorar as raízes desta cidade, começando com as tribos indígenas, que primeiro habitaram estas terras. A região toda de Matozinhos, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, né? Os vestígios são de grande veracidade, né? Da existência de indígenas e povos primitivos, sim, também, né? Porque é uma região que, igual eu falo, vai ter muitas grutas e cavernas, né? Então eu acho que a origem de tudo está nesse abrigo que as pessoas tinham naquele período para sobreviver. Antes de 1700, 1680, a gente consegue perceber, né, não de forma muito conclusiva, que toda a região que foi banhada pelo Rio das Velhas, e isso inclui Matozinhos, inclui Mocambeiro, eram habitadas pelas tribos indígenas dos Botocudos, né? Então, obviamente, hoje nós não temos nenhum material, nenhum resultado de escavações que tragam isso de forma muito, muito concreta, mas a história, as pesquisas, né, a literatura nos conduzem a essa conclusão de que toda essa região foi habitada por essas tribos indígenas, os Botocudos, que provavelmente também sofreu com a dizimação, com a chegada dos portugueses, dos bandeirantes, que também tinham essa função de dominar os territórios onde eles chegavam. Se fazer história, né, é uma coisa extremamente difícil, né? A gente percebe que quem quer saber dos fatos não os encontra, né? Então, o processo de indigenização, vamos pensar assim, ele já foi quase que excluído da história, né? Infelizmente, a ideia que o índio era preguiçoso, que o índio não gostava do trabalho, e na verdade ele era um indivíduo extremamente resistente à exploração, né? E não vai ser diferente, como todo o Brasil, nós vamos ter aqui a dizimação, né? E por isso nós não vamos ter relatos contando, narrando, né, de fato, a nobreza dessa etnia. Com cenas antes da fundação oficial de Matozinhos, as terras foram doadas ao tenente Antônio de Abreu Guimarães. Quando você recebe a carta de doação, o que vai acontecer? As pessoas têm que designar a ocupação, designar a estrutura, né? E a partir do momento que se tinha a carta de doação, vão pensar que hoje é como se fosse nós termos uma escritura e falar, você tem que morar em determinada localidade, né? E naquela época, então, com toda a dificuldade de trânsito, de ocupação, essas famílias foram agraciadas e com certeza conseguiram o seu implemento de fazer a ocupação da região. Com a chegada dos bandeirantes, a região começou a se desenvolver, transformando-se no que viria a ser freguesia de Bom Jesus de Matozinhos. O que eu vejo desse processo todo são duas situações distintas, né?
o processo de bandeirismo lá em 1695, né? 1774, o declínio da economia aurífera de Ouro Preto. A partir desse momento que a economia aurífera declina, começa-se então um processo de ocupação do interior do Brasil, bem como a nossa região. Então, o que nós vamos perceber que a chegada de bandeirantes aqui na região de Matozinhos vai registrar que tinham acampamentos indígenas, né? Então, inicialmente, o bandeirismo foi um primeiro momento, onde hoje é o centro de Matozinhos, e conta-se, segundo os relatos, encontrou-se as ruínas de um acampamento com a imagem do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, que é um padroeiro e uma cidade também lá em Portugal, né? Então, eu acredito que há uma ligação muito forte nisso aí. Acredito que o povoado surgiu pela ideia, é o que eu mais acho provável, pela ideia de que um bandeirante chegando aqui e querendo homenagear Matozinhos de Portugal, tenha colocado o nome aqui de Matozinhos e cujo padroeiro seria o Bom Jesus de Matozinhos, que é um Bom Jesus também especial. Vocês podem notar que ele não tem uma perna sempre no crucifixo, os pés estão um sobre o outro. Nesse não, ele está espaldado assim, ele não está um sobre o outro. E esse Bom Jesus de Matozinhos é uma cópia dessa cidade de Matozinhos em Portugal, que, por sua vez, celebra o jubileu de Matozinhos do mesmo jeito que aqui em Matozinhos. Então, um padre, no período colonial, ele era considerado um poder máximo, uma vez que a monarquia portuguesa pregava a ocupação do território brasileiro, bem como também a religiosidade, ou seja, né, o braço da colonização era a economia, a religião e a ocupação do território. Então, os padres que chegavam naquele período tinham o poder de polícia, de juiz, enfim, ele controlava toda a comunidade. Acredito eu que com o achado da imagem do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, nós vamos ter aqui uma espécie de origem do povoado. E a partir das festividades que vão acontecer, né, a cidade vai se desenvolver e vai criar também a devoção pelo santo, né, pela questão religiosa que está todo envolvido no processo de colonização no Brasil. A fé e a religiosidade são pilares na identidade de Matozinhos, desde a construção da primeira igreja até as tradições que perduram por mais de 2 séculos. Em 1917, tínhamos aqui na comunidade que Mocambeiro tem esse nome por causa da origem de Mocambos, que os escravos refugiavam da fazenda da Jaguara, do vínculo da Jaguara, refugiavam para cá, né, fugindo dos seus senhores, e aqui formou essa comunidade. A partir daí, 2 ex-escravos, eles participaram de uma festa em Prudente de Moraes, acharam maravilhoso, trouxeram a ideia para cá e assim fizeram o primeiro ensaio e a primeira capitania formada aqui em 1917. Então, de lá para cá, não parou mais. Então, nossa tradição ela é viva em relação a isso. E, talvez antecipando um pouco, a nossa guarda ela tem as vestimentas, as indumentárias que tem, porque ela é aportuguesada. Ela trouxe um pouco da cultura portuguesa, também trazida também da cultura africana. Por isso que nós vestimos de branco, totalmente de branco, e que diferencia de muitas outras guardas. Essa caixa aqui já viu pessoas, se eu pudesse contar as pessoas que já participaram com ela. Eu estou na guarda desde criança, porque meus avós,
bisavós vieram desde a formação da festa de Mocambeiro. E aí a gente está aí hoje, até hoje, né, participando. Eu costumo falar que já está no sangue das crianças. Né? Tem crianças pequenininhas aí que você tá às vezes com o instrumento, batendo instrumento, cantando, e as crianças já estão ali no colo dos pais, assim, sabe? Se mexendo, entendeu? Então, assim, as crianças já têm aquele sangue da festividade. Se a gente for pensar em termos de cultura, em termos de tradição, Mocambeiro é raiz. Mocambeiro traz toda essa linha cultural e, porém, a gente não vê, assim, essa ligação tão grande com Matozinhos, que é o município, né? Se a gente dá uma volta aqui na comunidade, a gente vai perceber nas próprias famílias, nas pessoas, na alimentação, né? Esses traços ainda de origem do vínculo da Jaguara. Então isso para nós é muito importante. A história começou numa promessa. Ela começou para cumprir uma promessa, porque o senhor Antônio pegou uma doença e teve que ficar internado. E a esposa dele fez a promessa que o dia que ele voltasse, eles iam lá na estação ferroviária para buscar ele com um cantorio. E assim aconteceu. Ele teve alta e ela juntou uma bandeira de guia, alguns instrumentos e foram lá para buscar ele. E ele veio cantando. Então, a guarda, antigamente não era guarda, era reinado. Chamado de reinado. E ficou essa tradição de cumprir promessas, levantar bandeira, fazer a festa todo fim de agosto. É o último domingo de agosto, teria uma festa. As histórias tradicionais, por exemplo, você vê a Folia de Reis, muito ligada ao escravismo, ligada a uma história triste do país, né? Mas eu acho muito bonita a parte de que os negros, eles realmente, lutaram para preservar um sincretismo. Eles não adotaram a religião católica totalmente. Eles fizeram o sincretismo, eles se uniram para se preservar, né? Colocaram nomes de santos que era da Igreja Católica, mas nos santos deles, e dessa forma faziam os festejos dele, como a Folia de Reis, com gado e etc. Né? Personalidades importantes emergiram em Matozinhos ao longo dos anos, tanto no passado quanto no presente, contribuindo para o tecido social e cultural da cidade. O Agripa é um escritor de romances históricos, basicamente, embora ele tenha também uma grande parte da sua obra de poesia. Mas o que o encantava eram os personagens, principalmente da história de Minas Gerais. Agripa Vasconcelos foi um escritor matozinhense que nasceu em 1896. Ele vem de uma família de 11 irmãos e teve toda a infância em Matozinhos, porém era um homem muito humilde. Ele mesmo não achava que ele era tão bom naquilo que ele fazia. Mas ele foi realmente muito premiado. Ele falava que ele cuidava da alma humana, primeiro através das mãos de médico e segundo através da literatura. Então eram coisas normalmente opostas, mas que no final eram ligadas. Mocambeiro, um distrito com uma rica história, é um exemplo vivo da diversidade cultural de Matozinhos, onde as tradições afro-brasileiras como os congados e condombes continuam a florescer. Praticamente Mocambeiro é a origem, né? Mocambeiro porque eram casas, né, de bambu, né? E na verdade Mocambeiro é uma espécie de um quilombo, né? A fuga dos escravos para Mocambeiro da fazenda da Jaguara. Então Mocambeiro surgiu justamente da resistência, né, daquela situação de não estar trabalhando escravo.
a reflexão e o ponto de atrito que nós temos dentro da história de Matosinhos é que quando nós compreendemos Matosinhos, Mocambeiro, Mocambeiro, Matosinhos, há um conflito de início, de desenvolvimento humano. Isso que eu quero dizer o quê? A presença humana, além da questão arqueológica, mas da questão aqui já com a presença dos portugueses. Então, Mocambeiro, nós temos ali o início de Mocambeiro, né, aquelas terras foi de muito interesse para a coroa portuguesa, Dona Maria I, conhecida como a Rainha Louca, tinha muito interesse porque era uma área de alto teor de exploração e a coroa portuguesa então tinha aquela área ali como área de interesse. Então chega aqui um português e aí recebe as 6 Marias, a autorização para explorar aquela área. E aí se começa, então, depois de 1600, antes de 1700, então, a exploração daquela área. E o que é Mocambeiro hoje para Matosinhos? Mocambeiro é a nossa riqueza. Então, parte, ou grande parte da identidade de Matosinhos está atrelada a Mocambeiro. Lá nós temos uma das maiores quantidades de pinturas rupestres, uma das maiores quantidades de descobertas arqueológicas importantíssimas para o Brasil e para o mundo. Nós temos a presença de povos africanos escravizados, nós temos a presença da coroa portuguesa e nós temos, então, a influência da coroa portuguesa. E nós estamos falando ainda de Dona Maria I. Então, Matosinhos tem história, Mocambeiro tem história e não deixa a desejar a nenhuma outra cidade histórica de qualquer cidade, de qualquer região que compõe o Brasil. Já teve época de Matosinhos não conseguir comportar a quantidade, né, de romeiros que vinham, né, pagar as promessas, assistir às missas, né? E teve até uma época que mudou a data dessa festa, né, por motivos de trazer aquela questão de excesso de pessoas, né? Nós copiamos de Portugal não só o nome, como a religiosidade, como o jubileu. Então essa festa, no início, era quase um mês de festa, né? Matosinhos parava pela devoção e das festividades que envolvia o Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Em 1881, o imperador Dom Pedro II visitou Matosinhos, uma passagem que deixaria marcas na história da cidade. Relatos de sua visita, incluindo trechos de seu diário, revelam uma cidade em pleno desenvolvimento. O que eu sei que Dom Pedro veio, né, a convite do Visconde do Rio das Velhas, né, e pernotou aí e ficou em Matosinhos aí. Se ele não tivesse essa ligação política com o Visconde do Rio das Velhas, talvez ele nem tivesse vindo. Mas ele foi convidado. E essa chegada dele, é lógico que foi uma festança no município, né? Revolucionou o arraial, né? Segundo relatos, né, Dom Pedro se hospedou no antigo casarão, que hoje, atualmente, é o edifício União, né? A região central de Matosinhos, que tem hoje a Avenida Caio Martins. A freguesia, me parece que já era uma vontade de Dom Pedro. Dom Pedro já queria uma emancipação política do país, porque ele queria ser o rei, o imperador do Brasil. Ele queria ficar aqui e governar aqui e emancipar o Brasil de Portugal, tomar para si o Brasil, né? Era mais ou menos a ideia dele. A inauguração da estação ferroviária em 1895 foi um marco crucial para o crescimento econômico e a chegada de novos habitantes em Matosinhos. Nós vamos ter, então, com o processo de desenvolvimento do Brasil com a chegada da ferrovia em 1895, né? Então nós vamos ter a Matosinhos do período inicial, que é o centro lá em cima, né? Onde hoje temos a igreja do Senhor Bom Jesus, e um segundo momento a partir, né, do final do século XIX, com a chegada da ferrovia, né? E nessa expansão, onde se edificou a estação que agora nós estamos nela, desde o período de 31 de agosto de 1895, surge o bairro Estação. Então, a partir do momento da chegada dessa ferrovia, cresce
no entorno da estação, um bairro, né? Esse bairro, então, vai ser edificado com algumas construções, umas tombadas, outras não, igual é o prédio aqui. E a economia começa também a dar um pleno desenvolvimento. De andar de trem era uma coisa extremamente elegante, muito chique, né? E em cima disso tudo também gira a economia do transporte de mercadorias, alimentos e fazendo desenvolvimento local, né? Nós vamos ter aqui na cidade, perto aqui na cidade vizinha de Capim Branco, a industrial têxtil Peri-Peri, que na época começou a confeccionar tecidos, que na época chamava a casimira, né? Então era uma produção extremamente interessante e que era escoada pela locomotiva e seus vagões. Ou seja, a gente vai ter aqui então uma economia extremamente forte. Matozinhos, povos em caminhos e histórias. Não é apenas um registro visual, mas uma viagem emocional que conecta o passado, o presente e o futuro, celebrando a resiliência e a riqueza cultural desta cidade única. Então, século passado, aquela ideia de história, Matozinhos já era cidade, né? Mas o que vai acontecer em cima disso tudo? Que os governos vão mudar, as políticas vão se alterar e nós vamos ter então que para ser cidade tem que ser emancipada de forma atual, né? Então Matozinhos era freguesia e não era cidade. Então o que eu enxergo e percebo, a legislação em cima do fator histórico, nós vamos chamar de tempo, né? Nós vamos ter então aqui uma diferença muito grande de freguesia para cidade. E nós temos também aquela situação dos que defendem que Matozinhos foi cidade a partir de 23 de agosto de 1823. E do ponto de vista jurídico, Matozinhos vai se tornar cidade a partir de 1º de janeiro de 44, dentro dos planos quinquenais do governo Vargas. Então, a gente tem aí justamente quase uma tese de mestrado em cima disso. Matozinhos se revela na história das Minas Gerais como um importante território. Esse documentário é uma celebração de sua grandiosa herança, destinada a inspirar e educar as gerações futuras. Matozinhos é uma cidade que se constrói por ciclos, desde os indígenas, os africanos, os portugueses, a influência da coroa portuguesa. Toda essa diversidade de informação, de pessoas, de cores, de intensidade, de cultura, constrói o que é hoje a potência de Matozinhos. Matozinhos é uma cidade diversa, onde você encontra desde a religiosidade católica até as religiões de matriz africana, até as religiões afro-brasileiras católicas, a partir dos candombes, congados e folias, a partir também das capoeiras. Então, Matozinhos apresenta para o mundo a potência que é construída pela diversidade do que foi e do que é o povo brasileiro. Matozinhos era um pequeno povoado com a capela onde é hoje a matriz, algumas casas em volta, população muito pequena, não pertencia a ninguém. A partir dessa data, através de um decreto do imperador, Matozinhos foi levado a distrito. Esta é a comemoração que se faz no dia 23 de agosto.